Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui diretamente da ilha do Chipre, da pátria de São Barnabé, chegando na tua casa com o nosso programa Na Escola dos Apóstolos. Sim, na Escola dos Apóstolos nós aprendemos a ser discípulos de Jesus de Nazaré, no modo apostólico, quer dizer, como aqueles que seguiram Jesus nas primícias do Evangelho, aqueles que olharam, tiveram a graça de olhar os olhos de Jesus, de sentir-se chamado e amado por Ele, sim, por Jesus de Nazaré, que escolheu os seus discípulos. No nosso programa de hoje temos como tema Filipe e a condução do Espírito Santo. E respondendo às perguntas, porque é interessante, aqui na Escola dos Apóstolos nós somos todos discípulos de Jesus e queremos responder essas perguntas não como mestres, mas como discípulos de Jesus. Foi o que eu disse quando eu recebi a nomeação a bispo auxiliar do Patriarcado Latino e vigário patriarcal aqui do Chipre. Eu disse, eu aceito, disse sim ao projeto de Deus que não é meu, dizendo que quero continuar e devo continuar sendo discípulo de Jesus. Ninguém entra para a vida religiosa, ninguém vai para o caminho do sacerdócio para ser bispo, certamente. É o Papa Francisco que nomeia os bispos, ele tem os seus representantes, os seus cooperadores que fazem um trabalho muito difícil, porque é um trabalho muito longo e com grande discernimento para escolherem os bispos, que são aqueles que Deus escolhe e Papa Francisco nomeia. Por isso, eu continuo sendo um discípulo. Agora bispo, mas discípulo de Jesus. E a pergunta é, quem é Filipe citado nos Atos dos Apóstolos? Ele era um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Nós não podemos confundir o diácono Filipe com o apóstolo Filipe da chamada dos primeiros 12 apóstolos. Não é a mesma pessoa. Nós estamos falando do diácono Filipe. Estamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 9. Depois da morte, do martírio de Santo Estevão, a igreja passou por uma grande dificuldade. Quer dizer, eles tinham medo de evangelizar, porque tinha a perseguição, a verdadeira perseguição aos discípulos de Jesus. E assim, depois que os diáconos tinham sido ordenados pelos apóstolos, entre eles Estevão e Filipe, a igreja passou por uma dificuldade. E Filipe é aquele que não tem medo de evangelizar. Filipe entendeu que a perseguição faz parte do caminho de discípulo. Eu digo sempre para o nosso povo aqui do Chipre, de modo especial, para aqueles que estão no território ocupado, onde nós temos algumas dificuldades em exprimir a nossa fé, porque ainda temos perseguição religiosa. A perseguição religiosa existe no Oriente Médio, existe ainda em tantos países onde cristãos católicos, eu posso dizer porque vivemos isso aqui no norte do Chipre, ainda temos dificuldades em exprimir a nossa fé. Mas, quando nós entendemos e nos ensina o diácono Filipe que perseguição faz parte do ser discípulo. E Jesus foi muito sincero, podemos dizer, não? Jesus, quando chama, ele é muito claro. Ele nos promete a vida eterna. Sim, a única promessa que nós temos é a vida eterna. E a segunda promessa é sermos perseguidos. Então, no pacote da chamada, temos a perseguição. E quando não temos a perseguição, é um grande perigo. Quando nós somos amados, e queremos ser amados por todos, mas quando não temos nenhuma perseguição na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vida de comunidade,
aí nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas comunidades concretas onde nós vivemos a nossa fé cristã, quando não tem a perseguição, quer dizer que alguma coisa não está funcionando, quer dizer que você se adaptou à mentalidade do mundo. Quando nós somos adaptados à mentalidade do mundo, seremos menos perseguidos, mas perderemos a dimensão do ser discípulo. Sim, quando o mundo bate palma para nós dizendo: que bom, vocês aceitam o aborto, vocês aceitam o divórcio, vocês aceitam todas as coisas do mundo, porque o mundo pensa assim, nós temos que absorver, certamente podemos dizer que vamos ser aplaudidos pelo mundo e deixamos de ser discípulos. Filipe entendeu que mesmo depois do martírio de São Estevão, ele continuaria a pregar o Evangelho de Jesus. E ele evangeliza Samaria, ele tem momentos de evangelização muito fortes com aqueles chamados romanos, chamados pagãos, não é tão bonito chamar assim, mas ele encontra essas pessoas e ele tem a coragem de anunciar o nome de Jesus. O que movia Filipe a evangelizar, mesmo diante da perseguição dos cristãos e o martírio de Estevão? O Espírito Santo. Nós não podemos nunca esquecer, nos Atos dos Apóstolos, quando dizemos e afirmamos que a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Nós não somos órfãos, nós temos a força do Espírito Santo. O que acontece? Porque muitas formas de evangelização caem realmente na falência humana, porque pensamos que a obra é nossa e não somos movidos pelo Espírito. O Espírito Santo move. Eu gosto muito desta imagem que temos no mundo hebraico, quando os judeus rezam lá perto do muro, eles fazem esse movimento, depois vão para a direita, vão para a esquerda, que é o movimento da Ruach, aonde o Espírito move aonde ele quer. Filipe, depois da morte de Estevão, movido pelo Espírito Santo, ele evangeliza, mesmo diante das perseguições. Filipe, ao começar a evangelizar as cidades da Samaria, e são numerosos os sinais de libertação e de cura que acompanham a palavra de Deus. Porque não é a palavra de Filipe, é a palavra de Deus que tem a sua ação. Sim, a palavra de Deus tem a sua ação, porque não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor, que passa no canal do nosso instrumento, corpo, voz, coragem. São todos instrumentos a serviço do Espírito Santo. Neste ponto, o Espírito Santo marca a nova etapa de evangelização. Empurra Filipe a encontrar um estranho com o coração aberto. É muito interessante porque quando Jesus encontrou esse prosélito chamado judeu da Etiópia, sentado naquela carruagem, estamos no Atos dos Apóstolos, na narração dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, é muito interessante porque este homem entra em diálogo com Filipe. O instrumento humano na evangelização é o diálogo, quer dizer, a palavra. E aqui temos que entender muito bem, queridos irmãos e irmãs, a força da palavra de Deus, a força do nome de Jesus. Nós, quando estamos na evangelização, quando estamos falando com as pessoas, nós não temos esta consciência do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem um poder. A palavra, quando você está pregando a palavra, tem um poder. Eu falo sempre para os padres, durante a pregação, eles escrevem, muitas vezes os padres querem dizer, começam a falar um pouco da política, começa a contar historinha, né? Tudo isso pode ser um método aí para chamar a atenção, para que as pessoas possam acompanhar, mas não podemos esquecer, queridos padres, queridos pregadores, que a palavra de Deus tem um poder.
A palavra de Deus tem um poder, o poder da palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, o nome de Jesus, é a força da evangelização, feita em diálogo, feita com docilidade, feita não com julgamentos, não com críticas, mas com coragem. E é muito interessante porque esse judeu da Etiópia que diz: como eu posso acreditar no nome de Jesus? Como eu posso acolher o nome de Jesus se ninguém me fala de Jesus? Ainda queremos evangelizar sem falar o nome de Jesus, com medo de fazer o sinal da cruz. Eu fui em alguns restaurantes na Terra Santa, onde estão todos judeus e alguns religiosos ou cristãos. Padre, não vamos rezar não, porque a gente pode escandalizar. Aí eu falei: é assim então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho a minha identidade, eu vou sim não ter vergonha do nome de Jesus. Se você tem vergonha do nome de Jesus, você não pode, como você pode evangelizar? Como tem padre que tem vergonha de usar o hábito, a vergonha de usar o clésima, a vergonha da irmã de colocar o seu hábito. Não, a gente tem que estar no nosso lugarzinho, sim, mas a coragem de ter a cruz, de ter a palavra, de andar com a Bíblia. Se não tem esta nossa convicção, realmente a nossa evangelização pode ser somente o ser aplaudido e dizer: como as pessoas são simpáticas. A evangelização tem o seu poder na nossa identidade e na nossa coragem de falar de Jesus. E o etíope diz para Filipe: como eu posso acreditar em Jesus se ninguém me fala dele? Se ninguém me fala do nome de Jesus? Ele é muito humilde, esse etíope, não? Ele é muito humilde. Ele diz: eu preciso que alguém me fale de Jesus. Então, São Filipe nos ensina, Diácono Filipe nos ensina que nós precisamos pregar o nome de Jesus sem ter vergonha de anunciarmos o nome de Jesus, dando sinais concretos da ação do Espírito Santo, da vida de Jesus nas nossas vidas, que se tornam assim o primeiro instrumento de evangelização. A pergunta é: o que é proselitismo? O que é proselitismo? Vamos lá. Proselitismo é um termo que vem do grego prosélitos, que era usado e significava um país estrangeiro, um modo de outras pessoas que não era daquela forma ou de cultura serem chamados. Por isso vem chamado prosélitos, quer dizer, aqueles que eram pagãos que se tornaram judeus, né, que aceitaram a fé judaica, ou podemos dizer que judeus que se tornavam cristãos. Esta é a terminologia do prosélitos, era aquele que acolhia uma outra forma de vida da sua própria, por isso o prosélitos. E hoje vem usado como proselitismo no modo negativo, quer dizer, você ficar tentando convencer pessoas da tua própria religião. Por exemplo, em Israel é proibido o proselitismo, quer dizer, você ficar atrás dos judeus para que os judeus se tornem e mudem religião. O governo é muito forte nisso. Nós não podemos, nesse caso, o proselitismo é usado no modo negativo nos nossos países, fazer proselitismo. Aqui também, no Chipre, é proibido. Nós não podemos fazer proselitismo, quer dizer, irmos para as igrejas ortodoxas, dizendo aos ortodoxos de se tornarem latinos católicos, e aí o ecumenismo, as dificuldades que nós temos aqui se tornariam realmente notáveis. Por isso, o proselitismo vem visto e no modo negativo. Porém, nós não podemos confundir este modo negativo que hoje tem a palavra proselitismo com a força da evangelização. Quer dizer, evangelizar no nome de Jesus não é ser proselitista. Proselitista é quando você impõe a tua cultura, a tua religião como imposição. Quer dizer, você chega e fala: olha, você tem que se tornar da minha religião, senão você não vai ter os mesmos privilégios, você não vai poder ter os mesmos direitos de cidadãos,
ou mesmo quando nós fazemos medo nas pessoas. Isso é proselitismo. Mas falar do nome de Jesus, o nosso modo de viver, não é proselitismo. A minha experiência no mundo ortodoxo, por exemplo, vivendo aqui no Chipre, eu sou muito amigo, muito próximo do arcebispo maior, que seria como papa para a igreja ortodoxa aqui do Chipre, temos um grande diálogo. E ele sempre diz para mim, não, vamos caminhar juntos, nós podemos cooperar na evangelização. Somos todos cristãos. Todos cristãos. Então, muito respeito pelas igrejas ortodoxas. Porém, nós temos situações de pessoas de outras religiões que querem se tornar cristãos, querem um batismo. É uma situação também que eu vivo aqui no norte do Chipre e vivi em outros países onde eu vivi, que não são cristãos e querem se tornar cristãos. Aí não devemos ter medo de batizar, não podemos ter medo de acolher esses irmãos no seio da igreja. Com prudência, com discernimento, muitas vezes dizemos não, porque não tem realmente uma motivação profunda, mas quando um irmão realmente vem chamado e a ação do Espírito Santo, a igreja acolhe. Então, não vamos confundir proselitismo com seriedade e coragem de anunciar o nome de Jesus. E uma pergunta muito prática, que eu chamarei de uma pergunta pedagógica, porque é necessário uma pedagogia no acolher a palavra e também no evangelizar. A pergunta é: como posso adentrar e compreender verdadeiramente a palavra de Deus? Aqui temos que, de novo, insistir. Peço perdão aos irmãos e irmãs que me estão acompanhando da minha insistência neste ponto que para mim é importantíssimo. A palavra de Deus, o verbo que se fez carne, não é uma palavra qualquer, mas estamos falando de uma palavra divina, do verbo que se fez carne. Et verbum caro factum est. O verbo se fez carne, a palavra se encarna. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é o verbo. Quando nós temos a palavra, a Bíblia, então vamos lá começar, pedagogicamente, ter a Bíblia perto de si. Alguns irmãos e irmãs contam que a ter a palavra de Deus, na experiência com a palavra de Deus, é quase, podemos dizer, o início de uma experiência mística, né? Quando você beija a Bíblia, quando você abraça a palavra. São Jerônimo era muito duro de caráter, não? Mas ele tinha uma grande experiência mística com a palavra. E ele começava a dizer que a palavra é Jesus. Ele que morou em Belém, ele dizia, e as folhas são as fraldas. Então é Jesus que eu tenho nas minhas mãos. A intimidade com a palavra. Não deixar a Bíblia no lugar onde tem poeira, cheia de outros livros em cima. Não, a Bíblia tem que estar no lugar principal da tua casa. Então, primeiro para compreender é entender a força da palavra. Quando você está na missa, iniciam as leituras, não ficar olhando o celular, não ficar olhando a bolsa da outra mulher que te entrou ou está sentada na tua frente, não cair na distração das crianças que começam a gritar ou fazer. Então, e lembre-se que aquela palavra é a palavra de Deus. Então, liturgicamente também termos esta atenção. E quando chega o momento do Evangelho, levanta, porque é o máximo do Evangelho. Vamos aí ouvir esta palavra com atenção. E depois, a homilia do sacerdote. Vamos sentar e entender as palavras do sacerdote. Então, a sacralidade da palavra, ter esta adoração pela palavra. É tanto que a liturgia da palavra é a liturgia eucarística. Temos o valor da Santa Missa nas duas partes que se encontram e se integram. A palavra e a Eucaristia. Por isso, hoje na liturgia, eu peço sempre para os padres, dê valor à palavra, incensar a palavra, entrar com a palavra. Em Nazaré, eu tinha organizado a adoração, a adoração da quinta-feira. Eu disse, vamos começar com a palavra, eu quero entrar com a palavra. E depois vamos colocar a palavra no altar. E depois vai ter da palavra que se encarna dentro da gruta, a
adoração ao corpo de Cristo, a Eucaristia. Então, educar o nosso povo de Deus e também você que está me ouvindo a dar este valor à palavra de Deus. Certamente, tentando sempre mais receber esta palavra nos canais que nós temos. Receber a palavra. A palavra é para mim. Quando tem uma palavra dura, não é para o outro, é para você. Eu sempre brinco, talvez é um modo um pouco grossolano, né? Eu digo que a palavra de Deus, não sei quem é do interior, é quando você mata o porco. Se diz que do porco não se perde nada, não é verdade? De tudo do porco você faz alguma coisa. A palavra de Deus é como isso. A palavra de Deus não se perde nada, nenhuma vírgula é perdida. Toda a palavra de Deus é usada, tem um valor e é para você e é belo. Por isso, receber a palavra de Deus na sua integridade, toda a palavra. Não é para mim essa palavra, para o meu vizinho. Essa palavra, eu quando leio esse livro da Bíblia, eu não gosto. Não pode falar isso. Toda a palavra de Deus é santa. Então, receber esta palavra, interiorizar a palavra, muito importante essa interiorização da palavra de Deus. Quer dizer, meditar. Os padres da igreja diziam passear na palavra. Aquela palavra que te move. Eu posso dizer, qual é a palavra que te está movendo? Como bispo, me perguntaram, qual é a palavra que vai te mover? E eu dei o meu motto, não, que é secundum verbum tuum, segundo a tua palavra. Então, a palavra que te guia. Eu preciso resolver este problema. Qual é a palavra que te guia? Eu tenho essa grande dificuldade, eu estou indo para esta missão. Qual é a palavra que me está levando? E depois, concretizar a palavra. Não só muitas bonitas interpretações. Não. A palavra diz, vai, levanta-te, antes de oferecer a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão. Evangelho de São Mateus. Concretamente vai fazer. Quem faz isso? Quem é que antes de ir para a mesa eucarística, vai lá e reconcilia com seu irmão? Mas é difícil, mas a palavra é para ti. Mas eu acho que é para minha mulher que é mais santa, para meu marido que é mais santo, acho que é para o padre da nossa paróquia, porque ele sim. Não, é para ti. Concretizar esta palavra, porque o Verbo se fez carne. E depois de meditarmos a força da palavra de Deus, queremos que esta palavra se torne força hoje na nossa vida. Queremos que esta palavra inicie hoje, em cada momento, como já teve a sua força no passado nas nossas existências, a ter a sua força na nossa vida concreta neste momento. E vamos rezar com o Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 e 6. E descendo, Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Que essa palavra de Deus se torne, sim, concretamente ação e reação nas nossas existências. Vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Meu nome é Roberta, estou ficando doente com pressão alta, por abalo emocional, com diversas situações que vêm ocorrendo em nossa família. Peço por nossa saúde, proteção, união, paz. Obrigada pelas orações e sua bênção. A Brígida Maria pede pelos seus antepassados e para a Canção Nova alcançar os 100% de sua necessidades. Aí, vamos rezar, porque a Canção Nova é um instrumento da palavra de evangelização. Envie o seu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com. E vamos aí, neste momento, invocar aquele que é o
pedagogo, aquele que dá a força da evangelização, que é o Espírito Santo. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.